Esta semana vimos Arthur Lira dar o braço a torcer no jogo da sucessão. Para acomodar Lula e Bolsonaro, líderes das duas maiores bancadas da Câmara, o presidente da casa ensaia um recuo no seu escolhido e deve indicar apoio a nome que é consenso no parlamento. Na esteira da batalha entre Elon Musk e o ministro Alexandre de Moraes, a Starlink cedeu à pressão e cumpriu a ordem de bloqueio à rede X. Nas franjas dessa polêmica, o ministro Cássio Nunes Marques, relator de duas ações que podem restabelecer o funcionamento da plataforma, defende que a decisão de bloqueio vá à votação dos 11 ministros da Corte no plenário do STF. Fique por dentro de todos os assuntos que foram destaque nesta Semana da República e não esqueça de se inscrever no canal da Mídia Ninja e continuar recebendo nossos conteúdos diários e semanais com todas as novidades da política brasileira. Na noite da última segunda-feira, o presidente da Câmara, Arthur Lira, encontrou com Lula novamente para debater a sucessão na Câmara, após reunião com o ex-presidente Jair Bolsonaro no dia anterior. A articulação ocorre em meio à crise entre os poderes sobre os modelos de emenda parlamentar, levando a ameaças e retaliações do Centrão, que avalia ter havido influência do governo em decisões do Supremo. Elmar Nascimento deve ser o escolhido de Lira. No entanto, ele enfrenta resistência entre parlamentares e membros do governo, criando dúvidas sobre sua viabilidade. Lira busca um nome de consenso que una PL e PT, as maiores bancadas. Com a eleição marcada para fevereiro, Lira já mapeou as candidaturas de Antônio Brito e Isnaldo Bulhões e continua a articular apoio dentro do bloco de deputados. A entrada de Hugo Mota, do Republicanos, na disputa pela presidência da Câmara, revela que Arthur Lira, atual presidente da Casa, cedeu à pressão de acomodar interesses políticos conflitantes entre o presidente Lula e o líder do Partido Liberal, o ex-presidente Bolsonaro, e Marcos Pereira, presidente do Republicanos. A apuração é do UOL. Notadamente, PT e o PL de Bolsonaro possuem as duas maiores bancadas na Câmara. Lira, que inicialmente apoiava Elmar Nascimento, do União Brasil, foi forçado a recalcular sua estratégia após resistência dentro do PL e negociações envolvendo Pereira. Com a troca por Mota, Lira adiou o anúncio de Elmar e passou a trabalhar para viabilizar a candidatura de Mota, abrindo espaço para uma aliança que atende tanto ao governo quanto à oposição bolsonarista. A Starlink, empresa do bilionário Elon Musk, cede à pressão no cabo de guerra com Alexandre de Moraes e diz que vai cumprir a ordem de derrubar o acesso à rede X dos seus usuários. A decisão ocorre em dia marcado por tensões na seara da batalha judicial entre Musk e o Supremo, logo após ataque hacker contra os sistemas da Corte e da Polícia Federal. Desde a semana passada que a empresa de internet, via satélites do empresário, está com os bens bloqueados por Moraes, a fim de garantir o pagamento das multas contraídas pela rede X. A dívida da plataforma superou a marca dos 18 milhões de reais, após Elon Musk descumprir insistentemente as ordens de remoção de conteúdo e bloqueio de perfis maliciosos. Ainda nesta quinta-feira, Nunes Marques defendeu que a ordem de bloqueio à rede social X seja votada no plenário do Supremo pelos 11 ministros da Corte. A plataforma está bloqueada no Brasil após determinação do ministro Alexandre de Moraes, que tomou a medida mediante o descumprimento de Elon Musk, dono da empresa, em indicar um representante legal da rede no Brasil. Nunes Marques também deu prazo de 5 dias para que a Procuradoria-Geral da República e a Advocacia-Geral da União se manifestem sobre a ação da OAB para revisar a multa de R$50 mil a quem burlar o acesso ao X. Além da solicitação da ordem, Marques é relator de uma ação do Partido Novo que pode sustar o bloqueio. O magistrado avaliou a derrubada do site como sensível e dotada de especial repercussão para a ordem pública. Que trabalhava na cozinha de um resort do Pablo Marçal, quando, em situação de vulnerabilidade,
foi apresentada ao então influenciador digital em 2021, com a promessa de ganhos financeiros para participar de campeonatos de cortes do ex-coach. Como divulgado hoje pela Folha de São Paulo, ela diz ter recebido à época R$3.000 em 16 dias. Contudo, Karen afirma que participou dos campeonatos em maio deste ano, contrariando a versão do candidato que alega não ter se utilizado desta prática durante a pré-campanha. A prática, inclusive, levou à remoção dos perfis de Marçal das redes sob autorização da Justiça Eleitoral. No TikTok, você faz cortes, que são trechos de vídeo dele, que é chamativo, impactantes, e você abre um TikTok só fazendo o vídeo dele. Só que se você viraliza com esses vídeos, você ganha dinheiro com ele. A pesquisa Datafolha divulgada hoje confirma a vantagem de Guilherme Boulos, que segue líder com 23%. Boulos se manteve estável. Marçal oscilou de 21 para 22 pontos. Nunes foi de 19 também para 22. Esse cenário configura empate técnico entre os três. Marçal é o mais rejeitado. Pablo subiu de 34 para 38 pontos. Boulos mantém 37. A tática coach picareta com promessas vazias parece ter chegado num teto. O psolista também lidera na pesquisa espontânea, quando o entrevistado não tem acesso a nenhuma lista com os nomes dos candidatos. Nesta modalidade, Boulos subiu de 17 para 19. Marçal foi de 13 para 15. Nunes passou de 7 para 10. Sendo que na pesquisa anterior eram 48 indecisos e hoje são 38. Esse cenário mostra a estabilidade e crescimento na liderança da campanha de Boulos e indica um teto para o crescimento de Marçal com Nunes recuperando espaço na direita. Fique agora com o corte que foi destaque no canal esta semana, onde bolsonaristas defendem o senador Marcos Duval contra o bloqueio de bens contra ele determinado por Alexandre de Moraes. Omar Aziz rebate e rasga o verbo pela postura de enfrentamento do bolsonarista no Senado. Alexandre de Moraes, no final, coloca sob pena de prisão preventiva. Prisão preventiva é o cacete, porra! Isso aqui é o Senado Federal! Ele é um senador! Como é que o ministro do STF se refere a um senador assim? Eu estou indignado com isso. E eu falei ontem. E eu peço mais uma vez, senador Rodrigo Pacheco, que farei todo dia aqui. Vossa Excelência nos representa. Eu não posso acreditar no que eu ouvi, que Vossa Excelência é o avalista de Alexandre de Moraes. Eu peço apenas que observemos o decoro, a liturgia... Pela ordem, senhor presidente. E as palavras de baixo calão sejam evitadas. Eu peço essa gentileza a todos os senadores e senadoras e retirada da taquigrafia. Apenas um esclarecimento ao senador Portinho, é importante que o faça. Eu sou 3 anos e 8 meses presidente do Senado e nós temos, de fato, um lamentável episódio envolvendo um colega nosso, senador Marcos Duval. Ô, Marcos Duval. É só para fazer um esclarecimento, agradecer os colegas que estão apoiando e a minha defesa nas nossas prerrogativas. Quando foi feita a busca e apreensão no meu gabinete, foi uma decisão monocrática e sem um fato determinado. Era algo genérico, um fish expedition, e nada foi encontrado. Aí eu desafio todos aqui. Já tem 1 ano e meio, quase 2, que o ministro está me perseguindo. Alguns já sabem o motivo exato que é, mas estão me perseguindo para tentar achar algum pelo em ovo. E nada até agora foi encontrado e nada será encontrado. Mas ele, para não ficar como ele soube que eu estava tendo esses encontros de inteligência com o governo, com o Capitólio, ele simplesmente cancelou, quis apreender meu passaporte, para evitar que eu fosse aos Estados Unidos. Porque o Elon Musk começou a divulgar, e o Elon Musk saiu na minha defesa, foram as primeiras postagens, foi na minha defesa. Buscamos a todo instante cuidar, desde o momento em que nasceu esse problema, através das defesas próprias da advocacia do Senado, com alguns êxitos em algum momento, inclusive com o restabelecimento da sua rede social. E, de fato, nós estamos insistindo nisso com os recursos, exatamente. Nós estamos com os recursos próprios, com os pedidos próprios. Agora, senador Portinho, esse Senado Federal já viu muita coisa de fato. Esse Senado Federal já viu ser muito recorrente buscas e apreensões em gabinetes de senadores e senadoras. Já viu o senador ter um decreto de prisão. Já viu o senador ter medidas cautelares passíveis de conversão de prisão. O senador Renan Calheiros teve, lamentavelmente, o seu excesso de uma decisão monocrática absurda do Supremo Tribunal Federal que o afastava da presidência do Senado Federal.
E todos esses acontecimentos recorrentes no Senado, quero dizer, Vossa Excelência, que foram fora do meu tempo na presidência do Senado. E que a construção harmônica que faço na relação com os poderes serve, inclusive, para o reconhecimento de que prisões de parlamentares, buscas e apreensões contra os parlamentares,